Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero. Olha o meu sinal aqui de Libras que eu já aprendi. A minha amiga também faz e eu faço junto para você saber que sou eu que estou falando com você, chuchu, que não me ouve, tá bom? Hoje nós vamos falar de gêneros textuais fáceis, entre aspas, né? Fáceis assim, rotineiros, que são o requerimento e a ata. Você já ouviu falar de requerimento? Já ouviu falar de ata? Nós vamos falar desses dois gêneros textuais, assim como explicar a estrutura de ambos e ver como é que se dá isso aí no nosso dia a dia. Como que essa aula pode ser interessante para você? Você que vai fazer um concurso público, uma entrevista de emprego numa empresa, tem que conhecer as redações técnicas, né? A redação dissertativa, a argumentativa, né? Você já conhece, porque você lida com esse tipo de texto para o vestibular. Seja tradicional, seja Enem, a gente trabalha isso. Agora, as redações técnicas, elas são usadas no nosso ambiente de trabalho. Por isso, é interessante você saber alguma coisa sobre, porque, de repente, você trabalhando numa empresa, você pode lidar com isso. Então, vamos falar do requerimento. Bom, gente, o requerimento, ele é também chamado de petição. Você nunca vai falar de petição? Ah, uma petição pública. Ah, porque o advogado vai fazer uma petição. Na verdade, ele vai requerer, ele vai pedir, tá? É um tipo de texto muito utilizado em entidades oficiais, em órgãos públicos e instituições. Na escola também se faz requerimento. Você quer pedir um espaço. Às vezes os alunos querem jogar bola no final de semana na quadra da escola. Faz um requerimento para o gestor. Aí ele vai deferir ou indeferir, eu falo já disso. Ainda que seja um tipo de redação técnica, pode ser solicitada pelo professor da escola. O professor pode pedir para você fazer um requerimento, universidade, ou mesmo no trabalho. Então, requerer é pedir, é solicitar algo de alguém, tá bom? E por esse motivo, fique atento às características e à estrutura, tá certo? Então, quando você faz um requerimento, se há necessidade de um requerimento, você está pedindo algo e este algo pode ser concedido ou não, tá bom? É um documento, o requerimento é um documento, onde a função primordial dele é, como eu já disse, pedir, solicitar, requerer algo. Então, requerimento de requerer, de querer, de solicitar. Então, isso aí já está entendido. Tudo bem. Que mais? Aqui eu trouxe, olha aí na tua tela, um modelo, um exemplo de um requerimento. Olha só, ele tem o número, esse daqui é o 082 de 2019, ele é da Câmara Municipal de Castanhal, eu peguei num site público, ele estava lá disponível, eu pude pegar, tá? Eu peguei, tá na aula. E aí está escrito, eu vou ler para vocês, ó. Senhor presidente, o parlamentar, com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicita a Vossa Excelência que, após ouvido e aprovado pelo douto plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja caminhado o expediente ao gestor municipal para que o mesmo determine a secretaria competente a realização de quê? O que ele está requerendo? Serviço de revitalização asfáltica, meio-fio e linha d'água da Travessa 7 de Setembro, entre Rua Presidente Kennedy e Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Nova Olinda. Aí tem assim, ó, plenário, Carneiro, Pinto Filho, né? Em 7 de janeiro de 2019. Quem assina? Romildo Márcio Ramos da Costa. É o vereador. Então, aqui eu tenho um exemplo de um requerimento. Ele está pedindo asfalto, meio-fio e linha d'água para determinada rua. E aqui, ó, tem um carimbo. Você pode botar aí na tela, porque o texto é pequeno. Câmara Municipal de Castanhal. Aprovado por unanimidade. Então, este requerimento foi deferido, foi aceito. O que ele está pedindo vai ser realizado. Entenderam? Então, é uma petição. Por que ela foi publicada? Porque uma petição é um requerimento público, pedindo asfalto e linha d'água para esta rua. É algo que vai beneficiar uma população. Então, o requerimento é um texto oficial, tá certo?
também. Quais são as características dos requerimentos? Eles compreendem, é uma redação técnica, ou seja, ele tem uma estrutura própria, que você não pode fugir. Ele é um texto breve e objetivo. Tá? Vou voltar aqui para você ver. Ó. Tem o número aqui do requerimento, ele chega para quem? Para o presidente da Câmara. Senhor presidente. Se o requerimento é para o governador, excelentíssimo governador do estado. Se for para o prefeito, excelentíssimo prefeito. E detalhe, o tratamento, né? Vossa Excelência. Tem que ter. Ó, parlamentar solicita a Vossa Excelência. Por quê? Porque o presidente da Câmara é um vereador. É uma autoridade política lá no meio que ele executa o serviço dele, certo? Então, é um texto breve e objetivo, vou voltar mais uma vez. Ele diz o que ele está querendo, ele fala tudo explicado, usa termos formais da língua, até não tem gíria, não tem informalidade. Mesmo eles sendo parlamentares, mesmo eles sendo colegas de plenária, não existe informalidade na elaboração do requerimento, certo? É um texto estritamente formal. A linguagem formal, como eu já disse, e se solicita algo, se pede algo. Então, requerimento é a mesma coisa que uma petição, tá bom? Terceira pessoa do singular e do plural. Vou voltar mais uma vez. Ele diz assim, o parlamentar com assento nesta casa. Ele está falando dele mesmo, mas ele não usa a primeira pessoa, ele usa a terceira pessoa, tá certo? Muito bem. Como se estrutura o requerimento, você já viu, né? Ele deve se atentar para o propósito comunicativo do requerimento, ou seja, qual é o objetivo da solicitação. Nós já sabemos do exemplo, água, linha d'água e asfalto. Na escola, os professores podem pedir para vocês fazerem um requerimento. Eu até falei de quadra. De repente, um grupo de alunos vai precisar ir à escola no contraturno e de repente é uma escola grande, é um instituto, por exemplo, onde, como não é uma escola da rede estadual, que é um âmbito menor, onde existe uma relação mais direta entre estudante e gestor, vamos para o instituto, onde você tem a acessibilidade ao gestor é mais burocrática, por se tratar de um instituto, com amplo, né, bem amplo, muitas salas de aula, muitos departamentos, diferente de uma escola estadual ou municipal. Aí os alunos querem ir no contraturno e, para isso, eles precisam de uma aprovação do gestor, e aí eles fazem um requerimento. Então, na escola, um professor pode pedir para o aluno fazer um requerimento, sim. Então, você precisa conhecer a estrutura. Quando eles querem requisitar algo, por exemplo, o material, eles querem fazer um trabalho e esse trabalho vai onerar, o custo é alto, e aí eles vão pedir ao gestor que disponibilize alguns materiais para realizar aquele trabalho, né, aquela atividade. Então, pode compreender, para compreender como é produzido um requerimento, segue uma estrutura. Vamos lá. Expressão, ficou no contrário, olha só. Primeiramente, identificação do requerente, né? Então, devemos atentar para o propósito comunicativo, o que você quer pedir, o que você está almejando. Então, olha o exemplo aí. Identificação do requerente, primeiramente o vocativo. Quem é que você vai falar? Senhor gestor, senhor coordenador, sempre formalmente falando. Você se identifica, nome, o número do documento que a gente já viu ali, a nacionalidade, estado civil, endereço, quem é que está fazendo o pedido. Aí o corpo do texto é um breve breve e direto sobre o que se pretende solicitar, nós já vimos, né? Colocamos o exemplo lá do vereador. Aí depois, você faz o pedido, e claro, você vai aguardar a resposta, e assim deve constar a frase. Aguarda deferimento, ou seja, aguarda aprovação. E pode também não ser aprovado, certo? Ou, nesses termos, peço deferimento, pede-se deferimento, tá? Pede deferimento, terceira pessoa. Aí tem local e data, que é no final, é importante colocar de onde é aquele requerimento, se São Luís, Caxias, enfim, da cidade, a data. E a assinatura, quem está pedindo? Fulano de tal, aluno tal, professor tal, diretor tal, enfim, o requerimento é assinado, tá certo?
Se ele for deferido, o que vai acontecer? É muito comum a palavra deferido e indeferido. A pessoa que recebe o requerimento, faz análise, isso aqui não dá para resolver, não. O vereador pediu asfalto e linha d'água. Foi votado. Todo mundo, o projeto dele foi apreciado. E aí ele foi aprovado pelos colegas vereadores. Mas pode ser que às vezes não seja aprovado. Então, quando não é aprovado, eles vão colocar lá indeferido, tá? Então é muito comum a utilização de termos deferido ou indeferido nos documentos de requerimento. Aí, quando é deferido, significa que foi aprovado. Beleza, conseguimos ganhar isso aqui. E, por outro lado, se for indeferido, significa que não foi aprovado. Então, vale lembrar algumas expressões e siglas em requerimentos. Termos em que pede deferimento, P e AD, significa pede e aguarda deferimento, né? Pedir e aguardar. ED, espera de deferimento. Normalmente, esses documentos, quando são em instituições governamentais, eles vão tramitando de setor para setor. Você protocola, tem um local lá no estabelecimento que é chamado de protocolo, onde você encaminha o documento. Aí, daquele documento, ele vai para o destino. Tem uma equipe que vai fazer a leitura para que a pessoa que vai deferir ou indeferir já saiba o que se pede, né? No caso do exemplo, era uma Câmara de Vereadores. Foi preciso a aprovação dos colegas, né? do corpo de vereadores, de toda a Câmara. Mas existem requerimentos que vão ser direcionados a um secretário, por exemplo, a um secretário de obras. Já foi solicitado por um vereador uma emenda, um decreto, um projeto de lei, prefeitura e Câmara já aprovaram, o prefeito já sancionou, o governador já sancionou, enfim. Aí só que está demorando. Aí a comunidade que já sabe que aquilo ali já foi aprovado, faz um requerimento, aí vai aguardar, certo? AD, aguarda deferimento. Então, esse ED, espera deferimento, é colocado num setor e aí ainda não foi analisado. Como é que está o requerimento? Como é que está o andamento? Está em ED, está esperando, tá bom? Aí o resultado final foi deferido ou foi indeferido, tá bom? Vamos falar agora de um outro tipo, aliás, de um outro gênero textual, que é a ata. Já ouviram falar de ata? Não estou falando da fruta, não, estou falando de um documento. Hoje a gente vê ata. Reuniões. Normalmente, quando se faz uma reunião, existem pontos a serem deliberados. Reunião de condomínio, reunião de escola, pais e mestres. Nós temos esse documento aqui chamado ata, onde ficam registradas o andamento, as deliberações daquela reunião. Acompanhe na tua tela, eu trouxe uma ata da reunião plenária realizada em 30 de março de 2005. O que há em anexo nessa ata? Lista de presença e lista de presença dos agentes convidados. Participantes. A reunião foi conduzida pela senhora ministra do Estado de Minas e Energia, com participação de representantes dos seguintes órgãos. Aí tem MME, ANEEL, ONS, EPE, CCEE e a presença de outras pessoas que estão no anexo 2. É só um exemplo. Então, quando acontece uma reunião, na ata tem que estar registrada a presença de quem participou daquela reunião, certo? Se tiver 30 pessoas, deve constar a presença de 30 pessoas, tá bom? Aí a abertura, o que acontece numa reunião? Aí aqui vem registrado na ata, que tem assim, ó, a senhora ministra e tal, a data tal, ocorreu uma reunião onde na reunião anterior ficou em pendência tal coisa. Tudo isso é registrado na ata. É como se fosse um diário, só que não é diário, é ata, certo? É uma redação comercial, uma redação técnica, também com linguagem
formal, registrando todos os acontecimentos de uma reunião, de uma plenária, tá bom? Bom, é um texto utilizado em assembleias. Assembleia significa reuniões, tá? Assembleias, reuniões para deliberações, reuniões, encontros, conferências, dentre outros. Onde você pode ver ata? Reuniões na igreja, grupos cristãos, né, igreja católica, igreja evangélica, ou demais entidades religiosas, reunião, como eu já falei, de pais e mestres, reunião em gabinetes, reunião onde há pessoas que vão se ajuntar para deliberar determinadas ações em função de uma coletividade. Condomínio, para falar do portão que quebrou, do pagamento dos vigias, troca de segurança, enfim. As atas são produzidas com o intuito de registrar uma informação e acontecimentos de uma reunião com pessoas, tá certo? Alguém presente no momento fica incumbido de redigir a ata, é a função de alguém, certo? Geralmente, essa pessoa que fica incumbida de registrar a ata é um secretário ou uma secretária. É um documento de comprovação e que reproduz de forma resumida, mas com fidelidade, todas as discussões, todas as deliberações e as resoluções de um encontro de pessoas, certo? Em resumo, o que a ata faz? A ata faz é ótimo, né, gente? A ata compreende. Ela representa um registro formal de encontro e aponta as pessoas presentes. Certo? Tem que ter o nome das pessoas presentes. Os assuntos que foram debatidos, se houve confusão, se houve briga, se houve bate-boca, tudo tem que estar registrado lá. É um texto de caráter polifônico. Por quê? Porque reúne diversas vozes. Polifonia, muitas vozes, certo? Então, primeiramente, falou, vamos ver uma reunião de condomínio. Morador da casa 51 se pronunciou contrário à proposta apresentada, mas os moradores da casa 30, 50 e 29, que nem estavam participando da reunião, chegaram atrasados, tumultuando a reunião. Exemplo, tem que estar registrado, tá bom? Ela pode ser lida no final da reunião para todos. As pessoas têm que ter conhecimento do que está registrado na ata para assinar depois, tá bom? Eles têm que ter, faz uma assinatura. E é um texto de cunho oficial, muito utilizado no meio acadêmico, por diversos órgãos institucionais. É um texto importante e nós precisamos conhecer as características. Então, é um texto de redação técnica, já falei, é um texto polifônico, porque tem muitas vozes. É a linguagem formal que tem que ter. E, claro, por que existe ata? Porque se futuramente alguém quiser contestar uma deliberação, tudo foi registrado e serve para fins ou valores jurídicos, tá certo? A ata tem título, elas possuem um livro próprio, normalmente é um livro de capa preta, com linhas, né? As folhas pautadas. Tem o título, o nome da instituição, por exemplo, Congresso Congresso de Mulheres da Igreja X, acontece, tem uma ata. Data e horário e local, tá? Oral porque se fala muito na hora da reunião. É tudo escrito por extenso, não é colocado em número, né? É tudo por extenso. Acrescenta-se no começo do texto a data, a hora, o local, não pode esquecer da hora, e onde o encontro ocorreu, tá certo? Os principais envolvidos no debate são os participantes, por exemplo, o nome deles devem estar constando na ata, e, claro, toda a discussão daquela reunião. Aí se conclui, claro, apontando posteriores ações, e as ressalvas é um texto formal também, e a ata não admite rasuras. Não pode errar, não pode riscar. A ata não pode ter rasura, não pode faltar a página, o livro de ata é numerado, então é uma série de informações que nós temos. Bom, hoje nós falamos de requerimento e ata, textos, gêneros textuais presentes no nosso dia a dia e onde nós temos que atentar para a linguagem formal, tá certo? Bom,
Eu não tenho mais nada a dizer. Espero que vocês tenham entendido. E se, de repente, numa empresa que vocês venham a trabalhar, vocês saibam elaborar, diferenciar, caracterizar tanto o requerimento quanto ata. Compliquei?